Vamos lá. Tudo bem. Bom dia para todos e para todas. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir aqui na Câmara. Eu sei que a área da educação é sempre uma área controvérsia e de difícil entendimento, às vezes, né, porque a mãe acaba de perguntar, se eu não tenho dinheiro para pagar professor, como é que eu vou ter aula? Eu posso dizer assim, não é uma questão de não ter dinheiro para pagar professor, é uma questão de ser responsável com o dinheiro que é transferido pelo federal para o município de Barcarena. Eu não venho aqui para questionar direitos, eu venho aqui para falar de responsabilidade financeira. A responsabilidade financeira prova, através de estudos matemáticos, que, se nós continuarmos andando no caminho que a gente vem trilhando desde 2010, Barcarena está fadada a ter uma educação falida. Num gráfico geral, eu posso dizer para vocês assim, que de 2010 até 2013, nós começamos com um índice de aprovação em 2010 de 79,3%. Em 2011, nós caímos para 75,49%. Em 2012, nós caímos para 74,57%. E findamos 2011 com uma aprovação de 72,11%. Isso é número estatístico e que pode ser verificado no sistema do FNDE. A nossa reprovação em 2010 era um percentual de 9,50%. Em 2011, ela subiu para 10,65%. Em 2012, ela subiu ainda mais para 13,87%. Em 2014, ela bateu um índice de 14,63% de reprovação. A nossa evasão escolar vem em 2010 com 11,47%. 2011, ela vai para 13,86%. 2012, ela dá uma queda e fica em 11,56%, e em 2013, infelizmente, ela sobe para 13,20%, significando que são alunos que saíram de sala de aula. Concomitante a isso, existe uma realidade simples, uma conta simples de se fazer. É o dinheiro que eu recebo e o dinheiro que eu tenho para cumprir tudo o que se refere à educação. A educação ela é financiada não somente pelo recurso próprio, mas também pelo Fundeb. Todos os dados que eu estou dando aqui são dados que podem ser verificados no sistema do FNDE. Então, no ano de 2013, nós recebemos do FNDE, o ano todo, R$ 51.581.826,35. Foi todo o dinheiro repassado pelo governo federal para a educação de Barcarena. Em folha de pagamento, nós gastamos R$ 56.858.444,35, ficando um déficit, faltou, para que a gente cumprisse exclusivamente a folha, R$ 5.276.618. Aí vocês podem me perguntar, como assim? De onde você tirou dinheiro para pagar? E eu vou dizer, de agosto até o 13º, a Secretaria de Educação não teve condições de pagar o INSS patronal. Significa que nós tivemos que mandar para a Prefeitura uma solicitação de negociação junto ao INSS, saindo da responsabilidade da Secretaria de Educação, passando a ser responsabilidade da Prefeitura pagar esse INSS. Eu ataquei os cofres públicos, quando eu digo educação, em R$ 5.276.618
no ano de 2013. Houve uma divulgação de informação que no ano de 2014 a Secretaria de Educação recebeu 16 milhões no primeiro trimestre. Eu venho aqui de público confirmar que sim, a Secretaria de Educação recebeu 16 milhões no primeiro trimestre de 2014. Não significa que essa arrecadação, esse repasse, vai se perpetuar pelos outros trimestres. Tanto prova que em janeiro nós recebemos 5 milhões e uma fração, em fevereiro nós recebemos 6 milhões e uma fração, e em março já se cumpriu 4 milhões, sendo que a folha já está em 6 milhões. Há um questionamento muito grande referente à portaria e que a portaria teria sido feita para atingir pessoas individualizadas. Gente, é difícil, a gente trabalha desde de manhã até a noite, às vezes sábado, às vezes domingo. Imagina ter tempo de programar uma portaria para atingir pessoas específicas. Todo o trabalho que é feito na Secretaria de Educação, eu não tomo nenhuma decisão sem uma avaliação técnica da situação. A portaria, a diferença, eu até falei para os vereadores numa reunião que eu fui convocada e disse, eu não inventei a roda. A portaria que nós estamos fazendo agora é uma portaria que já se cumpre pelo Estado. Se não tiver algum equívoco na portaria, porque ninguém é perfeito e ninguém está impassível a erro, a gente vem e revê a portaria. Ontem nós tivemos uma reunião de mesa de negociação com o sindicato, que foi do meio-dia até umas 5h30. 3 datas foram marcadas. 11 de abril, para que a gente consiga, depois de anos de luta da categoria, implementar o Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação é um diferencial para o município de Barcarena, que não dependerá mais do Estado para tomar suas decisões de como alinhavar e como encaminhar a educação nesse município, de como aprovar ou não qualquer mudança na educação do município. O Conselho Municipal de Educação é uma vitória do município e dos profissionais de educação que estão sendo valorizados, sim, como direitos, como cidadão de direito. Dia 11 ficou definido, já tem o decreto do prefeito definido quem são os partícipes, e dia 11 nós estaremos fazendo a posse dos participantes. Dia 14, nós estaremos nos reunindo, inclusive, com a advogada do sindicato, para que a gente discuta. Ontem ela disse 3 pontos da portaria que eles questionam. Eu não vou saber dizer nesse exato momento quais são esses 3 pontos, mas em nenhum momento o executivo se deixou irredutível no sentido de dizer a portaria é única e ela é imexível. Não, pelo contrário. A gente está aqui para ouvir, mas para ponderar o que a gente considera adequado e inadequado. E, finalmente, dia 15, se não me falha a memória, dia 15, nós estaremos apresentando um estudo de impacto para ver as solicitações que o sindicato está colocando na mesa, se possível e se não possível. Diante do fechamento dessas datas, se perguntou ao sindicato, diante disso, a gente retorna, termina a greve e a gente volta para a mesa de negociação? O sindicato disse que não, porque ele depende de uma posição em relação a uma pauta principal, que seria o aumento de 8% retroativo a janeiro, ao retroativo do ajuste que foi dado no acordo passado. Há 2 leituras em relação a esse ponto. O sindicato considera que a gente não tem que cumprir apenas um piso, mas que a gente tem que garantir o PCCR, o exercício do PCCR, e que, portanto, esse ponto estaria sendo descumprido, considerando que a gente não deu...
considerando que alguma parte da categoria estaria perdendo financeiramente e não estaria se respeitando a questão do encarreiramento, que é aquela diferença de 5% entre cada classe. Então, a gente, mesmo em mesa de negociação, tornou a perguntar se o sindicato estava disposto a retornar a essa aula de aula, e ele se botou contrário a isso. Ontem, a reunião teve a participação do Ministério Público, que está intervindo nessa relação para que todos os direitos de ambos os lados sejam garantidos, mas, principalmente, seja garantido o direito dos nossos alunos, das nossas crianças e adolescentes que estão fora de sala de aula. Eu me posicionei, e provavelmente isso vai começar a ser divulgado, que eu disse assim: a gente está discutindo sempre questões financeiras e não estamos discutindo educação. Eu tenho aproximadamente 1 ano na educação e realmente me ressinto da gente ver esses dados numéricos e a gente está só olhando para números. Eu acho que nós deveríamos juntos, sociedade, executivo, sindicato, Câmara e todas as organizações estarem discutindo o que vai ser o futuro da educação dos nossos filhos, do que vai ser o futuro desse município. Porque a educação dos nossos filhos vai refletir nesse município. Então, eu quero dizer sinceramente, não estou levantando bandeira de discutir direitos. A lei é clara, o PCCR está aí. Quando eles questionam que no PCCR está garantido esse direito, está garantido esse direito. Agora eu pergunto, a gente vai cumprir ipsiliter o PCCR, independente dos danos que ele possa causar ao nosso futuro e aos nossos alunos? Porque ontem eu disse e torno a dizer em público, se a gente decidir cumprir única e exclusivamente folha de pagamento com o dinheiro que chega ao Fundeb, eu estou impossibilitada de fazer reformas em escolas. Eu estou impossibilitada de comprar carteiras para os nossos filhos sentarem. Eu estou impossibilitada de gerir a educação. Eu volto a dizer, não estou discutindo direito, eu estou discutindo responsabilidade, eu estou discutindo educação. A educação e o futuro do nosso município. Estou aberta a perguntas, se assim se fizerem necessário. Vereador Luiz Tavares. Eu queria, não sei se tu ou a Leila, mas queria que esclarecesse para a gente, porque a gente tem ouvido muito falar salário, né? Salário, nós temos perda de salário e tal. E eu sei que existe algo chamado salário e algo chamado remuneração, que é o conjunto de tudo e que chega na mão. Quanto é que ganha hoje no município um professor que tem só graduação? Ele tem 200 horas e tem só graduação. Ele não tem especialização, não tem mestrado, não tem doutorado, que seria o mínimo. Quanto é que ganha um professor hoje? O que é que chega realmente no contra-cheque dele? Eu não vou ter de cabeça o valor que é os níveis salarial. Não sei se a Leila tem. Mas eu posso te dizer assim, que existe o piso salarial, que é exigido por lei que nós compramos, e existem as gratificações que fazem parte do salário dos nossos professores. Gratificações essas como gratificação de magistério, 20%. Gratificação de regência de classe, 20%. Gratificação de nível superior. Vamos lá, peraí, sobe aqui comigo, vamos nós duas. Acho que sobe aqui comigo, vamos nós duas. Vai virar coral, é? 1657. Oi. Tá? Esse é o vencimento base. O vereador fez a pergunta falando sobre a diferença entre vencimento e entre remuneração. Né? O que é que eu entendo por vencimento? É aquela base salarial a partir da qual vai incidir os percentuais de gratificação que vão compor toda a remuneração do servidor. Então, o vencimento base, o nome já diz, vencimento base, né?
E a remuneração é a soma do vencimento base mais todas as gratificações que porventura venham incidir, todos os créditos que venham incidir no contra-cheque, na folha de pagamento do servidor A, B, C ou D. Pois bem, vereador, nós temos no PCCR de Barcarena níveis de profissionais. Então, o profissional do nível 1, por exemplo, é aquele profissional que só tem o nível médio. Para esse profissional incide o piso, e aí é bom enfatizar que o piso nacional ele é estabelecido para o professor de 40 horas semanais, ou seja, o professor que trabalha 200 horas, que a gente fala, 2 turnos na escola. Então, incide esse valor de 1.657, tá? Se esse professor trabalhar só 100 horas, 20 horas semanais, logicamente, 50% desse valor, tá? Sobre este vencimento base, vamos considerar aqui 200 horas, 1.657, vai incidir para o professor do nível médio 20% de regência de classe, 20% de gratificação de magistério, tá? Fecha. Claro, aí, se ele tiver tempo de serviço, vai incidir os outros direitos que ele já tenha adquirido na carreira. Então, esse é o salário do professor do nível médio. Ao professor de nível superior, é acrescido, que já é o professor do nível 2, é acrescido mais o valor de 50%, que é a gratificação de nível superior. Então, entra mais 50%, calcula lá, pega o vencimento base, tira 50%, gratificação de nível superior. Tá? Ao professor de nível 3, que é o professor especialista, incide as mesmas gratificações que eu já falei, tá? É importante dizer que essas gratificações elas não se excluem a quando da mudança de nível na progressão vertical do PCCR. Então, eu tenho no nível 3 a regência, magistério, 20, 20, 50% de nível superior e mais 25% de gratificação por especialização. Esse já é o nível 3. Não é isso? Tá? E o nível 4, que é o professor que tem um mestrado, que incidem mais essas gratificações, e aí eu peço ajuda porque eu não me recordo do percentual da gratificação do nível 4. Jairo, você pode me ajudar? O mestre. É mais 25 ou é mais 15? Mais 25. Mais 25% novamente sobre a gratificação de mestrado. Então, esse é o cálculo feito para a remuneração final dos servidores. Tá? Respondido, vereador? Qual é o percentual hoje de professor com graduação, com nível superior? O que ele representa na... Hoje é a maioria. Sim, no 70, nível 1, nós temos apenas 320 professores. Nós temos 1.800, em média, 1.800 servidores na educação. Do nível 1 são 320. Do nível 2, que é a maioria, Jairo, nós devemos ter o quê? 55% a 60% no nível 2. De 55% a 60% no nível 2, vereador. Certo. Tá? Que são os graduados. Tá. Então, pelos dados que tu me desse aqui, um professor só com graduação, tá? Eu não estou falando especialização, né? Não estou falando mestrado, nada. Ele hoje estaria chegando num contra-cheque dele R$ 3.148. Eu estou considerando que todos eles já têm 10% de tempo de serviço, porque a cada 3 anos, né? Cada 3 anos é 5%. Então, se eu considerar mais 10% de tempo de serviço, eles chegariam a R$ 3.313,70. É isso o salário de um professor com 200 horas com graduação de nível superior. Sim, senhor, com 200 horas. Tá. Oi. Eu queria ainda fazer uma fala que foi dita ontem na reunião, e aí teve participação dos vereadores. Se eu omitir, se eu aumentar ou se eu mentir, eu gostaria de poder ser interpelada, porque o meu interesse nesse momento é realmente que a gente esclareça algumas situações. Uma das questões que é muito colocada é assim: se o Fundeb não paga a folha, não está sendo suficiente, por que a prefeitura não solicita ao federal essa complementação?
Ontem, o professor Júnior Chaves, do Fundeb, foi muito feliz ao colocar que, para a gente solicitar que o federal complemente ainda mais o Fundeb, não é só chegar lá na porta do federal e dizer assim, olha, a educação de Barcarena precisa de mais dinheiro. A gente tem que seguir todo um procedimento de atendimento legal, inclusive está cumprido ipsiliter o PCCR. Então, gente, eu não estou aqui para pedir que quebre, que não quebre, mas nós precisamos ser responsáveis e discutir, sim, o PCCR da Secretaria de Educação. É impossível cumprir o que nós temos em lei com o orçamento que nós temos recebendo do Fundeb. Eu digo sinceramente que agora em 2014 nós ainda vamos conseguir chegar ao final do ano apertados. Mas 2015 a gente tem um diferencial. Nós tivemos, sim, e é público e notório, uma diminuição no número de alunos. Não é que eu enchi a sala do lado de alunos e fiz com que criasse horas excedentes. Basta olhar o número que se fechou em 2013 e o número que se está iniciando em 2014. E esse número é o que vai garantir a verba do Fundeb para 2015. Nós precisamos agir com responsabilidade, cumprindo a lei integralmente, mas sem tentar pintar o arco-íris no céu, porque o arco-íris não está aí, mesmo depois da chuva. Eu olho daqui, nem toda vez que chove tem arco-íris. Outro ponto que foi dito ontem na reunião foi a federalização da educação do município. Eu acho que essa eu deixo para cada um avaliar e pensar e tomar suas próprias conclusões. Eu agradeço mais uma vez e peço que tanto os nossos vereadores quanto os nossos munícipes entendam que esta é uma construção não exclusiva da educação, mas uma construção da nossa comunidade como um todo. Muito obrigada. Vereador Anderson. Esta casa já enviou um documento à Secretaria de Educação perguntando, né, quem é o secretário na verdade. Então, a gente não teve resposta. Eu pergunto agora à Secretaria de Administração, quem é o secretário de Educação? Pedro Negrão, Ivana, continua como está, secretário Pedro Negrão, adjunta Ivana. Oi. Bom, como a Ivana é secretária adjunta, eu vou responder essa pergunta pelo governo. O que acontece no município de Barcarena hoje, talvez seja um pouco diferente do que antes acontecia. Está aqui o meu adjunto, secretário adjunto de Administração e Tesouro, que é o Carlos Miranda. Eu lembro que quando o Carlos Miranda veio para Barcarena trabalhar comigo, veio para a Prefeitura de Barcarena trabalhar junto comigo, eu disse, Carlos, nesse governo adjunto vai trabalhar. Vamos dividir as responsabilidades. Você lembra disso, Carlos? E aí eu peguei uma parte do organograma da Secretaria de Administração e Tesouro e disse assim, essa parte do organograma aqui é responsabilidade sua. O Carlos hoje é responsável pelo setor de compras, pelo patrimônio, pelo almoxarifado da Prefeitura, por toda a parte logística que é responsabilidade da Secretaria de Administração. Hoje ela está a critério do meu adjunto, que é o Carlos Miranda. A secretaria titular, né, que eu sou secretária titular, fiquei responsável pela parte mais burocrática, mais técnica da secretaria. Hoje eu respondo pela licitação, respondo pelo controle interno, respondo pela contabilidade da Prefeitura, pela gestão de governo em si. O que aconteceu na Secretaria de Educação foi o seguinte, a Secretaria de Educação é uma secretaria grande, eu diria que a maior secretaria do município de Barcarena. Ela tem uma estrutura
de ensino e uma estrutura administrativa. No início da gestão, essa estrutura estava toda a critério do secretário titular. E eu falo por experiência de gestão, de governo, para mim particularmente, se eu não tivesse o Carlos Miranda e não tivesse o Carlos Miranda dividindo parte do organograma da SEMAT comigo, talvez eu não desse conta de conduzir a SEMAT. Porque é humanamente impossível e seria irresponsável da minha parte pegar toda essa estrutura e colocar debaixo das minhas asas. Se eu tenho o meu adjunto, por que não dividir essa responsabilidade de fato e de direito com ele? Na Secretaria de Educação, o que aconteceu foi basicamente isso. A Ivana, quando chegou na prefeitura, a Ivana era servidora da Secretaria de Administração, trabalhava comigo na secretaria. E eu comecei a perceber as necessidades administrativas da Secretaria de Administração e perceber o perfil da Ivana nesse sentido. Numa conversa com o prefeito municipal, eu disse: prefeito, nós vamos fazer com a educação, sugiro ao senhor, não sei, isso é decisão sua, o senhor acata ou não, mas por que a gente não faz com a educação a mesma coisa que foi feito com a administração? Vamos dividir as responsabilidades para que a coisa possa fluir melhor. É importante a gente dizer aqui que o secretário titular, ele tem, além das atribuições da CEMED, ele é também presidente da Undime Norte, ele é presidente da Undime Pará, ele é presidente hoje do Conselho Estadual do Fundeb. Então, essas relações institucionais, elas acabam também demandando o secretário para fora do município, muitas vezes. Então, por conta disso, por decisão do prefeito, a Ivana passa, então, a ter a responsabilidade administrativa da secretaria, o gerenciamento da parte técnica administrativa, e o secretário titular, ele se atém ao gerenciamento da parte pedagógica e da parte de captação de recursos externos e articulação institucional. É importante que a gente diga isso, que hoje o secretário titular, por estar envolvido com a questão da Undime, com a questão do Conselho Estadual do Fundeb, ele está muito mais ligado à relação institucional de captação de recursos para a educação do município de Barcarena. Até porque nós temos que considerar, pela realidade financeira que temos em Barcarena hoje, como a própria Ivana disse, nós não temos como construir escola. Se a gente não captar recurso externo, como hoje as reformas que estão sendo feitas são com salário de educação, e é importante a gente dizer que com os recursos do salário de educação, eu não posso construir escola, eu só posso reformar. Porque o salário de educação ele é destinado somente à manutenção da estrutura já existente, não a investimento novo. Então, por conta disso, com o salário de educação, a Ivana hoje consegue fazer as reformas que estão sendo feitas. Ela consegue trocar lâmpada de escola, ela consegue pintar, ela consegue trocar a torneira que quebra, consertar os banheiros que estão com problema. É com esse recurso. Se nós não tivermos a captação de recurso externo, nós teremos dificuldades muito grandes em novos investimentos para a educação. Então, por conta disso, na verdade, o que acontece na Secretaria de Educação é a divisão de responsabilidades, assim como hoje também acontece na Secretaria de Administração e Tesouro. Vereador Luiz. Eu queria só desejar boa sorte para Ivana. Eu sei que a secretaria que tu estás não é fácil, né? É uma secretaria que eu estou há muitos anos como vereador aqui e sei que todos os secretários que passaram por lá enfrentaram muita dificuldade. E eu sei que tu chegou no momento para assumir nesse conflito todo. E eu acredito na tua boa vontade, na tua determinação, né? E como já ouviu até aqui de pai de aluno, né? Se tu tivesse assumido antes, quem sabe não estava do jeito que está. Então eu quero só te desejar boa sorte, né? Que a gente possa encontrar uma saída assim para a educação de Barcarena, dentro do discurso que tu fez, porque agora não é uma questão só de remuneração, mas da educação em si no município de Barcarena. E dizer para ti que tu possa encontrando força, não te desanima, né? Mas que a gente possa continuar, porque
É dessa maneira que nós podemos contribuir com o município de Barcarena. Porque quando está tudo bem, é maravilhoso administrar, né? Sem crise, quem não quer administrar? E tu tens encarado dificuldades, né? Eu sei que tu tens sido atingida pessoalmente, mas peço aqui, quero te parabenizar, né, que tu possa realmente conduzir a educação do município de Barcarena e que a gente saia desse impasse que a gente está e que outras vezes possa estar aqui para a gente falar realmente de educação e não dos problemas da educação do município de Barcarena. Queria também agradecer, né, a equipe que veio aqui. Queria prestar solidariedade à Ana Lúcia, porque eu sei que nesse momento, Maria Lúcia, né, difícil que ela está passando, situação, mas eu sempre vi nela uma pessoa com muita vontade de acertar e que tem aquele cargo com muita animação, com muito entusiasmo. Então prestar minha solidariedade a ela também, né, dizer que não é fácil quando você resolve confiar em alguém e esse alguém quebra a sua confiança, cria essas situações que tem criado. E queria encerrar perguntando para Leila. A Rudilene fez uma pergunta para o Alberto e ela ficou em aberta, né? E as questões pessoais, e os nossos buracos da rua, que eu tenho certeza que o governo deve ter, né? O governo deve ter uma solução. Eu sei que esse momento é de chuva, é difícil, mas que também não vai poder parar. Então, eu estava vendo que agora, parece que nesse mês, o governo federal vai repassar a segunda parcela daquela marcha que fizeram em Brasília, né? E que parece que para Barcarena vai girar em torno de 500 a 600 mil reais. Então são recursos que entra e que ele não é obrigado, né, passar para a saúde, nem tirar o da educação. Então quem sabe isso também pode de repente melhorar o caixa e a gente fazer uma grande operação de recuperação na rua, não só de Barcarena, mas de todos os distritos e localidades do município de Barcarena. Então eu queria que tu respondesse, parece que ficou assim esquecido. Não, eu tenho certeza que o governo deve ter uma resposta também para isso. Obrigada, vereador, pela pergunta, muito pertinente. Vamos entender assim. Eu sou servidora pública, o senhor é servidor público, o senhor tem um salário X mensal. Num dado momento, o seu salário, a sua remuneração, vamos falar assim, ela é o valor X. Num dado momento da sua atividade profissional, o senhor perde uma parte das suas gratificações, a sua remuneração diminui. Logicamente, o que acontece dentro da sua casa? O seu planejamento mensal, ele tem que ser diminuído para ser adequado à sua nova realidade. Quando eu falei aqui, inicialmente, que quando eu vim nesta casa defender o reajuste do ano passado, e eu já dizia da necessidade de contenção de despesas e da necessidade de redução de algumas despesas, contenção e redução de despesas para que coubesse o reajuste salarial e para que nós pudéssemos suportar a queda de arrecadação do exercício 2014 e os compromissos correntes do município para o período. Essas ações, no sentido de reduzir, elas começaram em 2014 e elas não param. Quando nós falamos das verbas de investimento de recursos externos, eu vou dar um exemplo para o senhor bem concreto, que está bem próximo da gente. O município de Barcarena hoje gasta por mês R$78 mil, por mês, com o pagamento daqueles barcos que levam água para as localidades ribeirinhas. Só um exemplo. R$78 mil por mês. As pessoas, os barqueiros vêm aqui, coletam a água e levam para as famílias. Isso aí acontece há muitos anos no município por conta da realidade da água, da inexistência de água potável nas localidades ribeirinhas. O secretário Alberto falou aqui de um convênio do INCRA que trata dos microsistemas de abastecimento de água nas localidades. Esse é um exemplo claro de quando um investimento externo vem contribuir para a redução de uma despesa que era fixa. Porque essa é uma despesa fixa. No momento que eu contratei, eu tenho que pagar os 12 meses do ano o meu barqueiro lá que leva água, senão o meu povo fica sem água lá na ilha. Então, as ações que estão sendo tomadas pelo município, considerando a realidade financeira, são de redução, de contenção de despesas, e foi determinação do prefeito municipal que se abrisse uma conta específica de provisão para investimento.
Por quê? Nós estamos num período agora difícil, que é o período de chuva. Né? Parou de chover, eu preciso dar uma resposta, por menor que seja. Vai resolver a curto prazo o problema do município de Barcarena? Nós sabemos que não. Mas existe um planejamento no sentido de conter despesas e de se provisionar recursos para que eles sejam investidos na recuperação de ruas, na iluminação pública, tá? Para o município de Barcarena, já para o exercício, ainda para o exercício de 2013. Então, além disso, logicamente, tá, desculpa, 2014, eu ainda quero ficar em 2013, né? Então, além das medidas de contenção e de redução, a gente prevê que alguns ingressos de recursos externos possam nos ajudar também nessa redução da nossa despesa fixa. Logicamente, no momento em que eu reduzo a despesa, eu tenho um recurso a mais que eu posso investir. A gente faz isso quando quer aumentar, reformar o banheiro da casa, né? Ah, eu não vou comprar, vou comprar, não vou comer muita carne esse mês, vou fazer uma saladinha aqui, vou comer um ovo, que é para sobrar para comprar a lajota para colocar no meu banheiro. Isso acontece no nosso planejamento. Então, isso está dentro do planejamento da prefeitura de um modo geral. O secretário Afonso falou há pouco da questão da Ilha Trambioca, anteriormente, da estrada principal. A gente sabe que existe uma situação emergencial dentro da sede e nas vilas do município de Barcarena. É importante que nós digamos aqui que a situação do município de Barcarena, a situação geográfica do município de Barcarena, ela também, como é que eu posso dizer? Eu sempre brinco que ela atua, de certa forma, contra o gestor. Por quê? O município de Barcarena é um município, eu considero atípico. Nós temos aqui, no mínimo, 5 cidades separadas umas das outras. Quando eu faço um projeto de captação de recurso para asfalto, suponhamos que eu consiga 10 quilômetros de asfalto. Se no meu planejamento eu pegar esses 10 quilômetros de asfalto e jogar tudo aqui na sede do município, ele vai aparecer rapidinho. Mas eu tenho que considerar que eu tenho as vilas, as periferias e as demais áreas do município. No momento em que eu preciso destinar recursos para todas essas áreas, é como se esse recurso pulverizasse. Ele não aparece rapidamente. Por isso, talvez, a população sinta a ausência de uma resposta mais imediata. Porque nós não podemos olhar somente uma vila, somente a sede, somente a Vila dos Cabanos. Nós temos a Vila Cafezal, nós temos a Vila Arapari, nós temos São Francisco, nós temos Itupanema, nós temos Vila do Conde, nós temos as áreas ribeirinhas, nós temos a Ilha Trambioca. Né? Então, a dificuldade, nesse sentido, ela é um pouco maior por conta dessa pulverização dessas áreas. Quem dera nós tivéssemos um município condensado, toda a população numa sede e as suas zonas rurais. Né? Eu teria que desprender recurso para limpar a sede e essas áreas. Mas eu tenho a equipe que limpa a sede do município, que faz coleta de lixo na sede do município, não é a mesma equipe que faz a coleta de lixo lá na Vila do Conde, que faz a coleta de lixo na Vila dos Cabanos, por exemplo, ou na Vila São Francisco. Isso desprende recurso quase que na mesma proporção, dependendo da proporção de cada vila dessas. Então, é importante que a gente tenha essa visão. Quando nós falamos de Barcarena, nós não falamos somente da sede do município ou somente da Vila dos Cabanos. Nós temos também essa dificuldade que acaba fazendo com que o nosso pessoal de planejamento tenha que, eu brinco com eles, que sai fumaça às vezes da orelha para ver como é que a gente vai pegar o orçamento municipal e conseguir distribuir dentro de tantas necessidades que nós sabemos que esse município tem. Vereador Tiago Rodrigues. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Bom dia porque ninguém almoçou ainda. Senhor presidente, só para fazer uma sintetização, eu participei da discussão no momento em que o secretário Alberto estava e acompanhei as demais discussões. E eu acredito que nenhum dos vereadores que aqui estão tem o interesse de interferir, de atrapalhar ou intervir o executivo. Se em algum momento algum de nós questiona, se em algum momento algum de nós faz alguma pergunta um pouco mais embaraçosa, podem ter certeza, todos os secretários e principalmente ao prefeito, que é na intenção de contribuir. A secretária falou a respeito de planejamento, e o conceito de planejamento é algo muito amplo,
Mas eu gostaria de lembrar que quando se fala de Barcarena, não precisamos apenas olhar para Barcarena, vamos falar do povo de Barcarena. Quando se fala do Conde, vamos falar do povo de Vila do Conde. Quando se fala de Tupanema, vamos falar do povo de Tupanema e da ilha. E a senhora secretária falou uma coisa muito importante no equilíbrio que se chama receita e despesa. O município, a partir do momento da implantação dos sistemas de abastecimento de água, vai economizar, sim, R$78 mil. Ótimo, vamos aumentar o investimento. Mas será que o planejamento do governo já se preocupou em saber aonde irão trabalhar esses barqueiros que irão ficar desempregados? Então, muitas vezes, é interessante não apenas planejar o desenvolvimento do município, mas planejar também o desenvolvimento e a participação do povo que mora nesse município. Então, deste vereador, caboclo barcarenense, que aqui mora, que aqui trabalha, aqui vai viver o resto da vida. Eu peço, secretários, vamos olhar para o município? Vamos pensar no povo que aqui mora. Obrigado, vereador. Mais algum vereador que queira se manifestar? Bem, então, secretária, nós agradecemos a presença de todos, né, da sua explanação, do secretário Alberto, da secretária Ivana e todos do executivo que aqui vieram contribuir para esclarecer, não só para os vereadores, mas o que é mais importante para a população de Barcarena, fatos que realmente têm sido alvo de cobranças do governo, né, através da população. É importante que o povo saiba o que realmente está acontecendo. É notório aqui, todo mundo já percebeu, que desde que voltamos do nosso recesso, essa casa ficou aberta aqui para muitas reivindicações, não só de comunidades como de entidades, que aqui vieram cobrar do governo municipal, né, as ações, e hoje, democraticamente, a gente abre a casa também para que o governo venha dar suas explicações, e eu acredito que valeu as explicações que aqui foram dadas, né, e queria aproveitar a oportunidade, agradecer ali ao secretário de Infraestrutura, sobre nós fizemos na sessão passada aqui, eu juntamente outros vereadores, alguns requerimentos, né? E ontem, para minha surpresa, quando nós passamos ali visitando o bairro Itacunha, já se iniciou as obras de recuperação ali do bairro, né? As ruas estavam totalmente esburacadas, sem condição, muito lixo, e assim como foi feito no Barbolândia, eu acredito que o Itacunha também será feito. Então é dessa forma, a gente sabe, como falou a secretária aqui, que Barcarena é um município geograficamente diferente dos demais, e eu sei que é difícil, né, você ao mesmo tempo tentar sanar todos os problemas de infraestrutura do município, mas acreditamos que daqui para frente o governo, como foi colocado por ela, deverá já ter uma conta de provisão para esses investimentos, e eu acredito que deverá sanar aos poucos, assim conforme a chuva for passando, essa questão de infraestrutura das ruas do município de Barcarena. Também eu gostaria de avisar os senhores que já recebemos, agora há pouco, um documento da Secretaria de Planejamento, assinado pelo secretário Alberto, sobre que ele manda a planilha de todas os ramais que serão, os vicinais que serão beneficiadas na Ilha Trambioca, assim como também os 104 microsistemas que serão alocados nas ilhas, oriundos da emenda do deputado federal Vladimir Costa, que solicitamos há pouco aqui, quando ele estava na tribuna, e já chegou o documento, já mandamos xerocar e dar conhecimento a todos os vereadores. Então, era o que tínhamos para a sessão de hoje, visto que a sessão começou ordinária e passou a especial. Mais uma vez, agradecer não só a presença dos senhores do Executivo, como todos aqueles que aqui estiveram acompanhando essa sessão e aqueles que nos acompanharam pela internet, e dizer que encerro a presente sessão especial deste dia 8 de abril de 2014 e convido os senhores vereadores e a população, bem como os meios de comunicação, para a próxima sessão ordinária que acontecerá no vindouro 15 de abril, conforme prevê o regimento interno dessa casa. Muito obrigado e boa tarde.